Vamos lá, foco total, porque agora a gente vai fazer aquela revisão certeira de oferta e demanda. Sabe aquele assunto que você tem certeza que vai cair no concurso? É esse. O nosso objetivo aqui é simples, deixar esses conceitos tão claros, mas tão claros, que na hora da prova vai ser só correr para o abraço e gabaritar. Então, vamos direto ao ponto. Para começar, vamos pensar naquela pergunta que move a economia. Por que, afinal, o preço das coisas vive subindo e descendo? O preço do cafezinho, da gasolina, do celular? A resposta para tudo isso está no modelo super poderoso que a gente vai destrinchar agora. Mas ó, antes da gente desenhar qualquer gráfico, a gente precisa entender a base de tudo. A ideia fundamental por trás de toda a ciência econômica, principalmente aquela que as bancas adoram cobrar, parte de um dilema bem simples. E tá aí a frase que tem que estar na ponta da língua. É quase um mantra da economia. A gente tem desejos que não acabam mais, mas os recursos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, isso tudo é limitado. É por causa desse eterno conflito que a gente precisa de um sistema para decidir quem leva o quê. E nas economias de mercado, quem faz esse trabalho é o mecanismo de preços. Certo. Para a gente organizar as ideias para a prova, vamos dividir o assunto em duas partes. A primeira metade é entender a cabeça de quem compra. Vamos mergulhar na demanda. Muita atenção aqui, pessoal. Essa é a primeira regra de ouro, o coração da teoria do consumidor. A lei da demanda diz que a relação é inversa. É bem intuitivo e precisa ser automático na sua cabeça. Se uma coisa fica mais cara, a gente tende a comprar menos. Se fica mais barata, a vontade de comprar aumenta. Preço para cima, quantidade demandada para baixo. Simples assim. Agora, o legal é ver essa lei tomando forma num gráfico. E a gente sabe que banca de concurso adora um gráfico, né? Então, olha só. Lá no ponto A, com o preço lá em cima, em 500, ninguém quer comprar. A quantidade é zero. Mas conforme o preço vai caindo, passando pelos pontos B, C, D, a quantidade que o pessoal está disposto a comprar vai aumentando. Essa linha inclinada para baixo é a assinatura da lei da demanda. Então, fazendo um checklist rápido para revisão. Demanda, relação inversa, inclinação negativa e um ponto fundamental que pode ser pegadinha de prova. A curva representa o desejo, a intenção de comprar e não a compra já feita, tá bom? E essa equação, QD igual a F de P, é só o jeito chique de dizer que a quantidade que a gente quer comprar depende do preço. Ok, agora a gente chegou no ponto que mais derruba candidato. É aqui que a banca separa quem entendeu de verdade de quem só decorou. Qual é a diferença entre um movimento ao longo da curva e um deslocamento da curva inteira? Dominar isso aqui é um baita diferencial. Primeiro caso, movimento na curva. Anota isso com letras garrafais. Isso só acontece por um e apenas um motivo: a mudança no preço do próprio produto que a gente está analisando. Se o preço do açaí aumentou, a gente simplesmente anda de um ponto para outro, mais acima, na mesma curva. A curva em si não sai do lugar. Agora, o segundo caso, o deslocamento da curva. Aqui, o preço do açaí ficou parado, não mudou. O que mudou foi algum fator externo. Por exemplo, saiu uma pesquisa na TV dizendo que açaí rejuvenesce. De repente, todo mundo quer tomar açaí, não importa o preço. A curva inteira dá um salto para a direita, mostrando que a demanda aumentou em todos os níveis de preço. Essa tabela aqui é o ouro puro para revisão. Ela resume os gatilhos que as bancas amam usar nas questões. Se a renda da galera aumenta, a demanda por bens normais também aumenta. E os bens substitutos, tipo manteiga e margarina? Se o preço da manteiga dispara, a demanda por margarina aumenta e a curva dela se desloca. E os complementares, tipo carro e gasolina? Se o preço da gasolina sobe muito, a demanda por carros pode cair. Beleza, já dominamos o lado do consumidor. Agora a gente vai virar o balcão e pensar com a cabeça de quem vende. A lógica da oferta é basicamente um espelho da demanda. E aqui vem a segunda regra de ouro. Se a demanda é inversa, a oferta é direta. Para o produtor, um preço mais alto no mercado é música para os ouvidos. É um sinal verde, um incentivo enorme para ele produzir e vender mais. Preço mais alto significa mais lucro, então mais oferta. E esse gráfico aqui mostra isso perfeitamente. A curva de oferta aponta para cima. Olha lá no ponto H, com um preço baixinho, a quantidade ofertada também é pequena. Mas conforme o preço vai subindo em direção ao ponto A, o incentivo aumenta e a quantidade que os produtores colocam no mercado cresce junto. Então, resumindo a oferta, para a gente fixar bem, a relação é direta e a inclinação é positiva. E, assim como na demanda, a curva representa o desejo de vender. A equação QU igual a F de P só formaliza que a quantidade ofertada depende do preço.
Bom, a gente já viu as duas forças do mercado. De um lado, os consumidores torcendo por preços mais baixos. Do outro, os produtores querendo preços mais altos. E o que acontece quando esses dois interesses opostos se encontram? A mágica do mercado acontece bem aqui, nesse cruzamento. A curva de demanda, que desce, encontra a curva de oferta, que sobe. Esse pontinho de interseção é o resultado desse cabo de guerra entre compradores e vendedores. Então, o ponto crucial é esse. O equilíbrio de mercado é o único preço onde os planos de quem compra batem direitinho com os planos de quem vende. A quantidade que uns querem comprar é exatamente a mesma que outros querem vender. O mercado fica limpo, não tem sobra nem falta de produto. E é claro que as bancas adoram testar o que acontece quando o mercado está fora do equilíbrio. Se o preço está alto demais, acima do equilíbrio, vai ter mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. O que acontece? Sobra produto na prateleira. É o excedente. E a força natural do mercado é empurrar o preço para baixo. Agora, se o preço está baixo demais, acontece o contrário. Um monte de gente querendo comprar e pouco produto disponível. Isso é escassez. A força natural é o preço subir. Ok, revisão relâmpago, aquela para véspera da prova. Vamos lá. Demanda é inversa, a curva desce. Oferta é direta, a curva sobe. O equilíbrio é no X, onde as duas se cruzam. E a regra de ouro, que vale a sua aprovação, mudou o preço do bem, a gente anda na curva. Mudou qualquer outra coisa, renda, gosto, tecnologia, a gente desloca a curva inteira. Grava isso e os pontos da questão estão no papo. E para a gente fechar, um exercício mental. Pega qualquer notícia que você viu essa semana, pensa em como a banca do seu concurso poderia transformar essa notícia numa questão sobre deslocamento de curva de oferta ou de demanda. Treinar essa aplicação do modelo no mundo real é o que de fato consolida o conhecimento e te dá aquela tranquilidade na hora H da prova.